A EPBR agora é a Agência Eixos, uma nova marca que reflete a nossa energia. Somos a agência de notícias líder em informações sobre os diferentes eixos que compõem os mercados de petróleo, gás e energia e a política no Brasil. A gente lidera os debates para que você possa liderar as decisões. A gente se renova para que você possa renovar o futuro. Agência Eixos, energia renovada para quem decide o futuro. Do Estúdio Eixos, direto do 11º Fórum do Biogás, o André Ramalho, editor de gás da Agência Eixos. Recebo agora Gustavo Bonini, que é diretor da Scania. Exato, legal. Bonini, boa tarde. Obrigado aí pela participação. A gente poderia começar, acho que, tentando te mencionar um pouco, Bonini, uma pergunta introdutória. Qual o tamanho hoje do mercado de caminhões a gás no Brasil? Pergunto isso porque a gente discute muito sobre política, né, necessidade de políticas para destravar essa substituição do diesel pelo gás na frota pesada, mas é um mercado que, independente disso, já está acontecendo, né? Assim, então, para a gente ter uma dimensão do qual é o tamanho dele. Exato. Não, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Um prazer falar de um tema que é apaixonante, que é o biometano, né? Falar na prática do que é economia circular, afinal de contas, a gente está transformando um passivo ambiental num ativo energético. E nada melhor do que fazer isso dentro do mundo do transporte, né? O transporte representa 14% das emissões dos gases de efeito estufa, então a gente precisa endereçar esse tema. E de fato, a gente tem agora visto o assunto avançar, né? Quando nós lançamos esse produto e começamos a industrializar, fabricar aqui no Brasil, na nossa fábrica em São Bernardo do Campo, onde nós estamos há 67 anos, isso foi em 2018, falar de biogás, biometano era quase que falar de algo que ninguém conhecia, né? E agora, uma satisfação estar aqui no 11º Fórum da Biogás, onde não só se fala do biogás e do biometano, como se clama por usar essa solução para descarbonização. Então a gente vê esse mercado crescendo, a gente já comercializou desde o início quase 1.000 unidades, o que é importante. Então quando a gente pensa aí no mercado de caminhões de 100, 120 mil por ano, você vê que é um percentual pequeno, mas é um percentual importante. É importante a velocidade com que ele está crescendo, e é importante ver que ele é uma solução complementar de descarbonização. Então, trabalhando junto com outras tecnologias que também são importantes. Então, vê aí que o combustível do futuro saiu o biodiesel, o diesel verde, a gente tem o biometano, que é uma solução fundamental e que agora vem crescendo cada vez mais. Os veículos que vocês vendem é a gás, podendo ser utilizado para biometano ou gás natural, né? Exato. Enfim, a especificação é a mesma, né? Exato, a especificação é a mesma, a molécula é a mesma, só que uma é fóssil e outra é renovável. A gente até brinca para ficar mais fácil, para quem não é do segmento entender, a gente fala que é um caminhão flex, que você funciona com 100% gás natural, o tradicional GNV que a gente já conhece, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde estamos hoje, ou biometano, ou uma mistura, qualquer que seja, qualquer percentual desses dois combustíveis. A Scania, acho que esse ano redobrou um pouco a aposta, né, nesse mercado, já vinha produzindo os caminhões a gás, mas agora expandiu um pouco a linha de produtos. Queria que você desse uma situada nessa transição e perguntar se a discussão com o futuro, que estava até então, né, acontecendo no Congresso, foi aprovada agora, ela de alguma forma contaminou positivamente, no caso, ali, a decisão de vocês ampliarem essa linha de negócio? De fato, esse ano foi um ano marcante, né? Lançamos aí a nova motorização com 460 cavalos de potência, o que atende já a gama até 74 toneladas, que é o que é hoje permitido pela legislação de transporte de carga, sem a necessidade de AET, né? O que a autorização especial de trânsito, que aí você pode, claro, passar desse valor para a carga de projeto ou para um fluxo bastante específico. Então a gente aumenta a gama, começa a atender cada vez mais um grande percentual do que pode ser transportado no nosso país. Nosso investimento em tecnologia, em inovação e em sustentabilidade ele é constante. É claro que a gente sempre fica atento às políticas públicas, porque elas são fundamentais para a jornada de descarbonização, para a jornada de sustentabilidade. Então a gente viu com muitos bons olhos o combustível do futuro. Talvez ele seja hoje a principal política pública para a descarbonização, junto com o Mover. Então a gente tem o combustível do futuro trabalhando aí com a parte do insumo energético para o caminhão, né, com seus biocombustíveis, e com estímulo e com uma direção de como trabalhar na migração do fóssil para o renovável. Você tem um Mover que aí trata
da tecnologia que as montadoras, como a Scania, utilizam, a pesquisa e desenvolvimento que é feito para usar essas novas tecnologias. Então, essa dobradinha é fundamental para a descarbonização. Então, sem dúvida nenhuma, o combustível do futuro é algo que agora é presente, uma vez que já está se fazendo valer, e que a gente está aguardando agora os resultados que com certeza vão ser promissores para o futuro da descarbonização. Então, vai ser um mover, combustível futuro, como você citou, já são suficientes para dar um impulso para esse mercado ou ainda falta uma política mais estrutural? Falta mais uma coluna, né? A gente tem 3 colunas aí. O combustível do futuro, que está tratando do biocombustível, do insumo energético para equipamento de caminhão, para equipamento de transporte. O mover, que endereçou toda a questão de pesquisa e desenvolvimento e industrialização desses equipamentos, e agora a gente tem que olhar para a infraestrutura viária. E isso pode ser resolvido com os corredores sustentáveis, que é também uma política pública que já começa a dar alguns passos. Então, aqui também no estado do Rio de Janeiro já foi dado um passo com relação aos corredores sustentáveis, que são estímulos, né, para criar, como o nome está dizendo, um próprio corredor, ou seja, estimular as rodovias, a exemplo da Dutra, para que usem, né, para que tenham dentro da sua infraestrutura o uso do gás, o uso do biometano, para que os postos de combustíveis que ainda não adotam essa tecnologia possam adotar. E aí dentro da infraestrutura está também a gente conseguir ver também estímulos de financiamento, né, para conseguir que faça essa migração, e quem sabe também a gente ter um estímulo adicional para aquele que está investindo na nova tecnologia, que é o transportador, que é o caminhoneiro, e aí quem sabe a gente poder usar referências mundiais, que é, por exemplo, você ter um desconto no pedágio. Olha só que legal, se aquela pessoa que está investindo nessa nova tecnologia, que está investindo na sustentabilidade, pode ser premiado, né, em ter uma redução no custo de transporte através do pedágio, através do PVA. Então, os corredores sustentáveis é o que agora a gente tem de expectativa que avance, a exemplo do que já começou a ocorrer no Rio de Janeiro, mas que ocorra em todos os estados e que ocorra a nível federal, para que a gente consiga ter o país inteiro trabalhando aí com combustível do futuro, com mover e com a terceira coluna que falta, que é os corredores sustentáveis. Essa de fato era uma pergunta que eu tinha que fazer, né? Uma política de transporte dessa viria na expectativa de vocês do governo federal ou pelos estados? Porque hoje são os estados, né, nesse momento, até então, que têm conduzido de certa forma esse debate sobre os corredores, né? Eu acho que todos. Eu acho que quando a gente fala da descarbonização, da mudança climática, da transição energética, e agora falando, né, do uso do biometano com os caminhões, são as 3 esferas que precisam atuar. A gente tem ações nível federal, a gente tem ações nível estadual e, por que não dizer, municipal também. Vejo o papel importante que tem os municípios na descarbonização quando fala do transporte urbano, né, quando fala do transporte público, o uso de ônibus, por exemplo. Então a gente entende que as 3 esferas precisam trabalhar alinhadas, e a gente entende que estão, a gente entende que não é mais uma demanda de um governo ou de outro governo, é uma demanda da sociedade. É a sociedade que está pedindo a descarbonização, e essa é a resposta que a gente precisa dar, tanto o setor privado quanto o setor público, como políticas públicas para a descarbonização. Então são as 3 esferas, e é o legislativo e o executivo também que precisam trabalhar em conjunto, como foi o exemplo do mover, como foi o exemplo do combustível do futuro, e que a gente tem expectativa também que agora os corredores sustentáveis sigam a mesma linha. Citou que uma das possibilidades que poderiam ser adotadas pelo governo era o desconto em pedágio, né, para caminhões a gás. Que cara teria essa agenda aí de incentivo aos corredores? O que mais poderia ser? Eu acho que dentro desse o estímulo de financiamento, né, para aquele posto de combustível que quer migrar para essa nova tecnologia e precisa fazer um investimento, primeiro para ter o espaço necessário para o caminhão, né, vamos lembrar que é diferente você abastecer um veículo de passageiro, você abastecer um caminhão, um veículo pesado. Então essas linhas de financiamento são fundamentais. Pensar no desenvolvimento das novas rodovias que já estejam integradas aos novos combustíveis também, e que tenha isso como uma premissa. Então esses pontos são importantes, né? É importante a gente estimular a ponta lá, que é o transportador, que é o caminhoneiro, mas estimular também aquele que está criando essa infraestrutura, os postos de combustíveis, os pontos de parada, a própria via, né, está preparada para isso, ter sinalização desses postos que estão fazendo uso desses combustíveis, para a gente conseguir motivar a sociedade como um todo. Vocês conseguem hoje mapear dentro das vendas que vocês fazem, se a demanda tem sido maior por caminhão? Porque vocês vendem caminhão a gás, né? É difícil talvez fazer ali a diferenciação se o cara consome o biometano ou o gás natural fóssil, mas
De alguma forma vocês conseguem calibrar isso, se a demanda tem sido puxada pelas empresas interessadas em descarbonização ali da frota via biometano? Olha, posso afirmar com certeza que todos os clientes procuram uma solução sustentável e ela está no biometano. E o gás natural, o papel dele é um papel importante, que é um papel de ponte, né? Ou seja, você já tem o hardware, que é o caminhão, e como eu falei, a gente pode fazer como uma brincadeira que ele é flex, ele funciona tanto com o gás natural quanto com o biometano, então você já pode fazer esse investimento desse ativo que ele vai funcionar com o gás natural e à medida que o biometano vai crescendo, você vai colocando um maior percentual de biometano dentro do tanque até ter o 100%. Então eu diria que a procura é pela sustentabilidade e, portanto, é a procura pelos combustíveis que são renováveis. E o gás natural é uma ponte. Então a gente vê o cliente usando, enxergando, opa, eu já tenho gás natural aqui, mas eu tenho biometano lá. O exemplo que a gente cita também bastante é que a gente tem toda a nossa costa, né, a costa do nosso país inteiro, de nordeste a sul, a gente tem aí a abundância do gás natural, né? E que ela vem muito por conta do pré-sal. E quando a gente olha para o interior dos estados, a gente tem o pré-sal caipira, que é o biometano. Então você pensa muito também naquele fluxo indo do interior do estado para o litoral, então você abastecendo 100% com biometano, aí chegando no litoral, abastecendo com gás natural e voltando para o interior para abastecer com biometano. Esse é um desenho, é um exemplo ilustrativo que se dá, mas você vê avançar cada vez mais o uso do biometano e o combustível do futuro traz isso, traz um incremento gradual, né? Gradual, em percentuais, estão começando com 1% e até 10% do grid. Então acho que é uma medida inteligente também, porque em vez de ficar lutando em ser 100% um ou 100% outro, vamos trabalhar no conjunto que esses dois combustíveis já trazem para a descarbonização. E lembrando que o gás natural já traz uma redução significativa nas emissões locais. Então você também já está contribuindo para a sustentabilidade quando você adota, quando você faz a troca ou a migração para esse modal, para esse combustível. Olhando o mapa do Brasil, os canhões têm um mercado muito forte, imagino, sudeste, né? Sul um pouco também já começa a discutir ali a integração dos corredores, né? A Scania fez um contrato recente lá com a Virto e com a Eneva naquele projeto do Matopiba, né, do Maranhão. Qual a nova fronteira que você acha que vai despontar aí? A fronteira é interligar tudo isso agora. A fronteira é agora a gente conseguir de fato que eles não fiquem em fluxos fechados, né, em regiões, mas que a gente consiga expandir como um todo. E a gente vê que há esse espaço no mercado, há esse interesse no público também de avançar, porque entende que o futuro vai ser eclético, né, como a gente diz. Então, várias tecnologias vão coexistir, né? Acho que é uma bobagem imaginar que elas, na verdade, elas só competem entre si. Uma competição e ela é saudável, mas elas se complementam, uma complementa a outra, né? E eu acho que nesse sentido, agora interligar todas essas regiões, né, deixando um verdadeiro corredor sustentável de norte a sul do gás, vai ser fundamental para a gente conseguir avançar na descarbonização. A gente tem no interior do país, no centro-oeste, sobretudo, uma carência de infraestrutura de gás, né? Que é uma grande barreira para que esse mercado se dissemine com mais velocidade. Não havendo, como não há até agora, uma perspectiva de construção de uma malha de transporte de gás ali, né, de gasodutos ainda consolidada para essa região, quais são as alternativas que esses corredores têm aí para que sejam efetivados? Eu costumo ver essa situação como o copo meio cheio, não um copo meio vazio. Se por um lado a gente é deficiente de infraestrutura, e essa é uma realidade que a gente precisa encarar no nosso país, a gente tem que avançar muito em infraestrutura, não é só infraestrutura com relação ao gás ou qualquer outro combustível, é a própria infraestrutura, né, de transporte e de rodovias asfaltadas, né? A gente tem apenas 12% das rodovias do Brasil são asfaltadas. Então é um desafio que a gente tem que enfrentar como Brasil, e isso precisa avançar. Mas eu vejo o copo meio cheio, ou seja, a gente está num momento de transição energética, um momento em que todos os holofotes do mundo estão no Brasil. Então é de se imaginar que o investimento, seja nos novos combustíveis, seja na infraestrutura para levar esses novos combustíveis, estejam aí na crista da onda. Então eu imagino que o próximo passo agora é começar a se discutir de uma maneira integrada
os combustíveis, as novas soluções energéticas, a infraestrutura, a multimodalidade, né? Às vezes muitos me perguntam, pô, mas e o ferroviário compete com o rodoviário e a cabotagem? Não, todos eles fazem parte de um ecossistema que a gente apoia, porque quanto mais eficiente for a nossa logística, mais eficiente é o Brasil. E o Brasil sendo mais eficiente, cresce o mercado para todo mundo. Ou seja, explorar as hidrovias, cabotagem é uma alternativa para se levar esse gás. São fundamentais para levar o gás e são opções também. Por que não pensar numa hidrovia onde você está usando um equipamento né, com um motor a biometano? Então eu acho que a gente tem aí também outros horizontes para serem explorados com o biogás e com o biometano. Todas elas fazem sentido e o mais importante é que a gente tem aqui, não vai faltar oferta, né? Pelo que a gente observou aqui nas discussões hoje no 11º Fórum de biogás, a oferta aqui no nosso país ela está contemplada, seja aí pelo setor sucoenergético, seja pelo setor de resíduos. Então temos combustível suficiente para atender a todas essas necessidades. Porque se falta infraestrutura de gás no interior, né, sobretudo no centro-oeste, existe potencial de produção de biometano muito forte ali, né? Exato, e ele pode expandir aí, né? E deve expandir junto com a infraestrutura. Tá ótimo. Conversamos então com o Gustavo Bonini, diretor da Scania. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. E fica aí nosso convite para você continuar conectado às redes sociais e ao canal da Agência Eixos no YouTube. Tem mais conteúdo aí direto do 11º Fórum do Biogás. Um abraço.